E aí, galera, tudo certo? Bom, começando mais uma aulinha, certo? Aulinha agora de teoria. Vamos terminar não. Ainda vai faltar uma partezinha só da teoria referente a campo elétrico, mas basicamente a gente já vai finalizar esse tópico, certo? Bom, a aula de hoje é extremamente importante porque a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre as características do campo elétrico em si, já que a gente já tem a estrutura, certo, desse tipo de conhecimento, que é relacionado à geração do campo elétrico e à definição dele propriamente dita. Agora a gente vai ver algumas características, como por exemplo o campo elétrico de uma esfera ou a ideia de campo elétrico uniforme, que é presente aí em vários lugares da física, beleza? E também cai muito no vestibular. Só que a gente está aqui para aprender física e para passar no vestibular, mas aprender física. Enfim, só lembrando, certo? Os vídeos eles vão estar no drive do cursinho. Lá vocês conseguem acessar todos os vídeos de todas as matérias, inclusive, no meu caso, os slides, certo? Para não precisar ficar copiando, pausando o vídeo para copiar. E também no YouTube tem a playlist de eletromagnetismo, onde os vídeos vão estar encontrados. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o campo elétrico do condutor em equilíbrio eletrostático. A gente já conversou sobre o conceito de nossa, não consigo falar. Sobre equilíbrio eletrostático na aula referente à lei de Coulomb, certo? A gente falou em relação às forças, certo? Ao deslocamento das cargas ocasionado por uma força de atração coulombiana, atração ou repulsão coulombiana, certo? No caso, repulsão, porque eles vão a ideia de equilíbrio eletrostático propriamente dito é eles se manterem a maior distância possível, certo? Em um corpo eletrizado, certo? Num corpo eletrizado com carga positiva ou com carga negativa, beleza? Enfim, a gente comentou sobre a ideia de equilíbrio eletrostático na aula de força eletrostática, certo? Pois quando eu tenho a movimentação das cargas, elas justamente estão se movimentando por causa de uma espécie de força que atua sobre elas, certo? Porque uma coisa só se põe em movimento, certo? Só se põe não, nada se põe em movimento. Uma coisa é posta em movimento, uma coisa com massa, só quando eu tenho uma força sendo exercida a ela, beleza? Então, na aula de força a gente falou sobre o equilíbrio eletrostático. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque tem como a gente trabalhar esse conceito de equilíbrio eletrostático e tudo mais com a ideia de campo elétrico, certo? A gente já viu na aula passada, não, na aula 1 sobre campo elétrico. Faz bastante tempo até que ela já foi postada, então eu aconselho vocês darem uma olhadinha nela de novo, porque é bastante importante. Mas agora a gente vai conversar em termos de campo elétrico, certo? Uma ideia um pouquinho mais elaborada, porque a gente sabe da primeira aula que a força de origem eletrostática é proveniente de um campo eletrostático do campo eletrostático gerando do campo elétrico gerado pela carga, certo? Então é por isso que a força de origem eletrostática ela surge, porque qualquer carga, qualquer corpo eletrizado, certo? Carga positiva ou carga negativa, vai criar em torno de si uma espécie de campo elétrico. Belezura? Bom, só para contextualizar, eu coloquei essa imagem para vocês, que é referente a um condutor qualquer, por isso que ele tem esse formato para caracterizar qualquer tipo de condutor, sendo ele uma esfera, sendo ele um fio, sendo ele uma calculadora, se isso daqui não fosse isolante, fosse um condutor, certo? Então, para caracterizar esse tipo de material, a gente, em termos de equilíbrio eletrostático, a gente coloca essa imagem, certo? Onde podemos perceber que a distribuição de carga ela vai ocorrer na superfície do meu material condutor, certo? E por toda a superfície. Aqui está em duas dimensões, a gente só consegue ver esse plano, só que se fosse um corpo tridimensional, como eu, por exemplo, poderia ser se eu fosse condutor, eu teria as cargas, caso eu fosse eletrizado, espalhadas pela superfície, por causa da ideia de equilíbrio eletrostático. Bom, vamos ler esse parágrafozinho aqui, que já vai dar uma ideia, uma contextualização referente a esse assunto. Ó,
Para atingir o equilíbrio eletrostático é necessário que não haja movimentação de cargas, implicando em um campo elétrico nulo dentro de qualquer corpo condutor. A gente já conversou sobre isso e lá na aula de força elétrica eu disse que a gente conversaria um pouco mais, certo? E essa conversa um pouco mais chegou porque é aqui que a gente vai tratar em termos de campo elétrico. Bom, qual que é a ideia? A ideia é que quando eu tenho um material condutor que vai ser carregado, certo? Nós já sabemos que as cargas vão se distribuir pela superfície. Por quê? Por que ela se distribui pela superfície? Pois, quando eu aplico a carga elétrica nesse material condutor, eu vou ter um campo elétrico totalmente desregulado, vamos dizer assim, totalmente fodido, o campo elétrico não vai ser nada uniforme, beleza? E também as cargas, elas vão estar uma vai estar exercendo uma força de origem eletrostática na outra, até que tudo fique bonitinho no equilíbrio, certo? Só que antes do equilíbrio, eu vou ter cada carguinha gerando um campo elétrico, certo? Cada carguinha gerando campo elétrico, eu ocasiono nas demais cargas do meu sistema, certo? Que está sendo aplicado no meu material condutor, eu vou exercer, então, por causa desse campo elétrico de cada carga, eu vou exercer uma força de origem eletrostática gerada pelo campo elétrico de uma única carga em todas as outras. Se eu gero a força de origem eletrostática em uma carga, em todas as cargas ocasionada por uma carga, isso vai acontecer com todas. Então, todas as cargas vão exercer força de origem eletrostática em todas as cargas, menos nelas, certo? Porque um determinado corpo eletrizado não exerce força sobre si mesmo. Já conversou sobre isso. Então, o que vai acontecer? Esse campo elétrico gerado, que vai gerar a força de origem eletrostática, vai fazer com que essas cargas que têm o sinal igual, elas vão se repelir, certo? Porque cargas de sinal igual, elas se repelem, certo? E o que vai acontecer? Como eu tenho uma quantidade muito grande da mesmo tipo de carga, certo? O que vai acontecer? Elas vão se repelindo a ponto que não dá mais, porque eu vou ter uma carga aqui e uma carga aqui. Elas vão tentar se repelir, só que eu tenho outra aqui que está também tentando repelir essa, certo? Então, existe esse jogo de força que vai jogando uma carga para lá, uma carga para cá, uma carga para lá, e a configuração onde eu tenho a maior distância possível entre as cargas, o que implica na menor força entre elas, é a distribuição superficial, certo? Porque eu atingo esse equilíbrio devido ao fato de que é a maior distância possível entre as cargas que vai gerar uma menor força de origem eletrostática entre essas cargas do meu material condutor, beleza? Então, só enfatizando, eletrizei meu corpo em fração de microsegundo, é imperceptível, elas vão se distribuir pela superfície. Mas por que elas se distribuem pela superfície? Porque eu vou ter um campo elétrico sendo gerado, certo? Um campo elétrico sendo gerado uma nas outras e as outras numa, certo? Que vai fazer gerar uma força de origem eletrostática que vai fazer com que essas cargas se distribuam pela superfície do meu material. Beleza? Eu enfatizo muito isso porque é extremamente importante esse conceito de equilíbrio eletrostático, porque é presente em várias questões da física, várias questões de vestibular, e a gente precisa ter isso bem salientado. Como a gente pode perceber, o vetor campo elétrico gerado por esse material condutor, ele sempre vai ser perpendicular à superfície. Então pode ver que em qualquer... Deixa eu pegar o ponteiro aqui, ó. Preciso de ponteiro. Aqui. Qualquer ponto que eu pegar do meu material condutor, o campo elétrico sempre vai ser perpendicular a essa localidade. Em qualquer tipo de condutor, certo? A questão é, dentro do meu material condutor, o campo elétrico é sempre nulo. O campo elétrico é sempre nulo. Porque se eu tivesse, após o equilíbrio eletrostático, um campo não nulo, um campo maior que zero, certo? O que isso implicaria? Um campo maior que zero implica numa força, certo? Todo campo, certo? Todo campo elétrico gera uma força elétrica. Essa força elétrica iria fazer com que as cargas se movimentassem,
certo? Só que as cargas elas estão paradinhas, totalmente distribuídas pela superfície, certo? Isso porque quando elas entram nesse equilíbrio eletrostático que eu discuti anteriormente, o campo interno fica nulo, certo? Eu não tenho campo elétrico dentro de um material condutor. Isso é muito importante mesmo, certo? Então, vamos passar um pouquinho para frente. A gente pode observar, certo? Essa condição de duas formas. Vamos começar aqui pela nossa primeira figura, que é a ideia da indução eletrostática, que a gente já viu nos processos de eletrização, em termos do campo elétrico, beleza? O que acontece? Eu tenho um induzido e eu tenho um indutor. O indutor é quem vai ocasionar a indução eletrostática, beleza? Então, eu tenho um material inicialmente carregado, positivamente ou negativamente, tenho um material neutro, condutor, beleza? E o que vai acontecer? Eu faço a aproximação, vou fazer a indução eletrostática. A questão é, em termos de campo elétrico, o que acontece no material que está sendo induzido? Vamos observar essa imagem aqui. Ó, eu tenho esse bastão carregado positivamente, esse bastão A, certo? E tenho o meu induzido, que é o material que está sendo induzido pelo meu indutor. Beleza? Então, o que vai acontecer? No meu material neutro, condutor, meu material condutor neutro, eu tenho a livre movimentação dos elétrons, por isso que ele é um material condutor. Então, o que acontece? Ao aproximar o meu indutor, que tem uma carga específica, já estabelecida, eu vou fazer com que os elétrons do meu material neutro, certo, se desloquem, se desloquem na direção desse meu indutor, porque ali vai aparecer uma força de origem eletrostática, pois o sinal do bastão vai atrair, no caso positivo, vai atrair os elétrons, certo? Do meu material neutro, certo? Se o bastão fosse negativamente carregado, ele iria repelir os elétrons e a região mais próxima do meu bastão iria ficar positivamente carregada, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Os elétrons vão se acumular nessa extremidade do meu material condutor, beleza? Nessa extremidade aqui. O que vai acontecer? A região do outro lado da esfera, ela vai ficar positivamente carregada por causa da ausência dos elétrons que se deslocaram para a extremidade, onde está mais próximo ao bastão, beleza? Então, o que acontece? Eu vou ter uma diferença na densidade de cargas positivas e negativas, certo? Que vai criar um campo elétrico, certo? Um campo elétrico gerado, ó, esse campo elétrico que aponta para cá, da direita para a esquerda, certo? É o campo elétrico EB, certo? Que é o causado pelo material induzido, beleza? Que é referente aos elétrons que estão se deslocando para mais próximo do bastão. Só que também eu tenho o campo elétrico referente ao meu bastão, que é meu corpo A, certo? Que é referente a essa ausência de elétrons que está sendo apontada da esquerda para a direita, beleza? Então eu tenho esses dois campos elétricos, referente aos elétrons, a região negativamente carregada do meu corpo neutro e a região positivamente carregada do meu corpo neutro, certo? Eu tenho justamente esses campos elétricos sendo gerados, certo? Um para cá e outro para cá, até que eles atinjam o equilíbrio eletrostático, quando vai ficar a distribuição de cargas negativas e positivas ficar igual nas extremidades, atingindo o equilíbrio eletrostático devido ao bastão que está posicionado ali, que está induzindo as cargas, beleza? E após, certo? Eu ter atingido o equilíbrio eletrostático, que esse campo elétrico das cargas negativas causado pelo corpo neutro dos elétrons e por causa da repulsão do bastão com as cargas positivas, certo? Quando eles atingem o equilíbrio eletrostático, no interior da minha esfera do corpo B, eu tenho um campo elétrico nulo, certo? Então eu tenho esse campo elétrico de deslocamento, que vai fazer os elétrons virem para cá as cargas positivas virem para cá, certo? Eu tenho esse campo elétrico inicial, só que após o equilíbrio, elas vão estar acumuladas na superfície, em superfícies opostas, gerando assim um campo elétrico
nulo no interior da minha esfera, beleza? Isso é um assunto bem interessante e bem importante também, porque a gente consegue entender o processo de indução eletrostática através de termos do campo elétrico. Outra questão que a gente pode ver nessa imagem aqui, certo? É referente à gaiola de Faraday. Nas aulas de contexto histórico, eu comentei sobre a gaiola de Faraday, que também é referente ao equilíbrio eletrostático, beleza? E lá eu mostrei uma imagem de um homem que estava coberto por um material condutor, certo? Eu acho que era uma malha de ferro, alguma coisa assim, e um raio de ferro gigantesco vindo até ele, não acontecendo absolutamente nada. Por quê? A gente pode observar esse efeito nessa imagenzinha bem simples aqui. Que o que está acontecendo? Eu tenho o meu corpo A, beleza? Que é um bastão carregado. Pode ser positivamente, pode ser negativamente, certo? Eu tenho esse corpo carregado e tenho essa esfera que está pendurada por essa haste. Eu tenho essa esfera que também está carregada, só que uma carga com o sinal oposto do bastão, beleza? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu consigo fazer a tração por causa que vai aparecer uma força de origem eletrostática entre os dois corpos, certo? Perfeito. Só que quando eu coloco um material condutor, certo? Em volta dessa minha haste que está presa à minha esfera, ao aproximar o meu bastão, não acontece absolutamente nada. Eu não consigo fazer, não existe atração entre a esfera e o bastão. Por que isso acontece? Porque essa gaiola, no caso a gaiola de Faraday, ela serve como blindagem eletrostática que seria ocasionado pelo bastão, certo? E essa blindagem eletrostática se dá exclusivamente pela ideia de equilíbrio eletrostático, ou seja, dentro de um condutor o campo elétrico é nulo. O campo elétrico é nulo. Por quê? Quando eu aproximo o meu bastão, certo, da minha gaiola, certo? O que vai acontecer? Eu vou aproximar o bastão da minha gaiola, que está inicialmente neutra, certo? Vou induzir uma quantidade de carga, uma quantidade de carga negativa para a superfície onde está mais próximo o bastão. Vai ocasionar também a indução das cargas de sinal oposto desse bastão, certo? Na extremidade oposta. Isso vai fazer uma certa distribuição de cargas, certo? O que vai implicar no campo elétrico dentro do meu condutor seja nulo, beleza? Por isso que acontece a blindagem de origem eletrostática. Bom, passando, deixa eu ver o próximo já é o exercício. Então eu vou falar isso aqui que é muito importante. Depois a gente faz o nosso exercício. Eu vou dividir em outro vídeo para ficar mais tranquilo para vocês, certo? Bom, vamos falar agora sobre campo elétrico de um condutor esférico. Muito importante, com muitas aplicabilidades e um avanço significativo na física, beleza? Bom, a gente vai começar falando como? Falando o quê? Tem uma esfera carregada, uma esfera não é um ponto, começa por aí. Um ponto e uma esfera existe aí um raio de diferença, tendo em vista que um ponto seria um local no espaço de raio zero. Vamos falar um pouquinho sobre o campo elétrico gerado por uma esfera. A gente não vai falar necessariamente a origem intrínseca desse campo elétrico, porque seria feito de várias deduções e de equações extremamente difíceis, então a gente vai trabalhar um pouco mais os resultados, beleza? Mas eu vou tentar ainda puxar o porquê de cada coisa ser do jeito que é, mas com um teor um pouco mais brando, beleza? A gente observa, eu tenho uma esfera aqui carregada positivamente, tenho um ponto P, certo? Afastado uma distância D, a gente pode dizer aqui, certo? Olhando para essa imagem. E o que a gente pode começar analisando? Onde eu posso ter campo elétrico? Eu posso ter campo elétrico no interior, assim, vamos analisar se pode ou não, né?
Campo elétrico no interior da minha esfera, certo? Campo elétrico na superfície da minha esfera, beleza? E um campo elétrico a um ponto P de teste, separado por uma distância D. Aí, a distância D pode ser perto, pode ser longe, enfim. Bom, vamos lá. A gente já discutiu que dentro de qualquer condutor, inclusive um condutor esférico, o campo elétrico é sempre nulo. Então, pontos internos da esfera, o campo elétrico é nulo. O campo elétrico interno é nulo. Para pontos na superfície da esfera, eu tenho que o campo elétrico é igual a E superficial da superfície é igual a meio de K, constante elétrica, módulo da carga, certo? Da carga que permeia o meu condutor, dividido pela distância, pelo raio ao quadrado. Esse daqui representa o raio, mas a gente pode falar que é a distância. A distância entre o centro e a superfície é o raio, beleza? Tendo em vista que esse é o módulo do campo elétrico, certo? Não é o vetor campo elétrico, é o módulo do campo elétrico, por isso que é o módulo da carga. O sinal aqui não importa, beleza? E aqui para pontos infinitamente próximos à superfície. A gente tem que o campo elétrico próximo, o módulo do campo elétrico próximo, é igual a constante elétrica K vezes ao módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Aí já começa a mudar um pouquinho. Aqui é a distância ao quadrado, porque se fosse o raio, se eu falasse que essa distância ao quadrado fosse o raio, eu caía na superfície. Mas aqui é a distância separada a um ponto P, pode ser infinitamente próximo à superfície, como também distante à superfície. O que implica o fato de o superficial ser meio do campo elétrico a uma distância infinitamente próxima ou distante, implica que o campo elétrico próximo, certo, à superfície, mas não na superfície, é igual a 2 vezes ao campo elétrico, o módulo do campo elétrico superficial. A gente vai entender porque, eu acho que é o último slide, certo? A gente vai entender o porquê que na superfície em si, é a metade do campo elétrico, certo? E em pontos infinitamente próximos, já esse meio some. Então é como se eu tivesse um milésimo de metro distância da superfície, já não é mais meio, certo? Já tem essa razão de K quesão sobre R ao quadrado, que é a equação do campo elétrico que a gente conhece, que já veio da outra aula, beleza? A gente vai descobrir nas próximas aulas o porquê que isso acontece. Mas, por enquanto, a gente tem essas informações referente ao campo elétrico de uma esfera, certo? Carregada positivamente ou negativamente. Vamos observar um gráfico muito importante que a gente vai voltar a vê-lo para a explicação do porquê ser meio na superfície e em pontos ligeiramente próximos já ser diferente, não ter esse fator meio, certo? Mas vamos analisar. O campo elétrico ele está intrinsecamente ligado à distância, certo? Então, quanto mais eu me afasto do meu material, do meu material com determinada carga, mais o campo elétrico vai diminuir. E ele diminui em uma função de 1 sobre R ao quadrado, beleza? Tendo em vista que a constante elétrica é uma constante e que o módulo da carga também é um valor constante para determinada carga em questão. Então, ó, como a gente pode ver, ele decai com a razão 1 sobre R, que é basicamente essa curva aqui. Então, se eu pego qualquer ponto dessa curva, então, para ser o campo elétrico desse material em questão, dessa esfera, está em cima dessa curva, certo? Então, se eu quero esse ponto aqui, por exemplo, eu cruzo aqui o meu eixo do campo elétrico, aqui o eixo da distância, então eu consigo ver qual é o campo elétrico referente a essa esfera nessa determinada distância, beleza? Fazendo aqui no meu plano cartesiano, belezinha? E a gente observa que a metade do campo elétrico, que é basicamente aqui, que é o campo elétrico analisado na superfície, ele não está na curva, nesse ponto aqui, certo? Ele não está na curva. Só que a gente tem que deslocar aqui um pouquinho, que vai dar mais ou menos 1,4
do valor do raio, certo? Então, se eu pego o raio, multiplico por 1,4, eu tenho o valor da metade do campo elétrico, porque para eu ter a metade, eu tenho que pegar a razão 1 sobre r ao quadrado, certo? Afastar essa proporção, certo? Para que o campo elétrico caia pela metade. Não são valores múltiplos, porque é uma função quadrática, certo? Que eu estou diminuindo no aumento da distância ou aumentando na aproximação. Então, eu tenho esse formato. Beleza? Bom, para não ficar muito pesado, vou cortar aqui. Vou voltar na próxima aula fazendo um exercício tranquilinho referente às equações que a gente acabou de aprender. Beleza? Então, até daqui a pouquinho.